Sejam muito bem-vindos, galerinha do YouTube. Estamos começando aqui mais um encontro. Hoje é pipeline de dados com foco na FCC, com foco na Cefaz Goiás. Estou com minha turma aqui também do Google Meet. Lembrando que dia 15, domingo agora, 10 horas da manhã, teremos o lançamento do acelerador. Aqui a gente está pegando só um pouquinho aqui do que tem dentro do acelerador. A gente tem muito Anki, muita aula de tudo do edital, FD, Lei Complementar 214, detalhadamente, com jurisprudência, fazendo conexões. Então, é o mais completo do mercado, não tem muito o que inventar. É o programa mais completo do mercado, não tem dúvida nenhuma. A gente vai fazer hoje questão de 2025 da FCC, questões do nível muito alto. Vamos fazer aquela metodologia do zero ao topo. Para assistir, se você veio do YouTube, caiu aqui, não estudou nada ainda de TI, focando a FCC lá em Goiás, você vai ter problema nessa aula. Por quê? Porque eu preciso que você assista a aula de OLAP, que é uma aula anterior a essa, que está lá, se eu não me engano, 2 aulas anteriores a essa, que está lá no nosso canal do YouTube. Então, é necessário que assista essa aula também, beleza? Então, minha galerinha do Google Meet aqui, a gente está com nossos cards do Anki. O que eu falei para eles? Vocês têm lá os cards do Anki, eu fiz algumas atualizações, depois eu vou botar lá no grupo e posso botar no link do YouTube aqui também. Mas não fique tentando achar qual card que eu tô para acompanhar, fazendo junto. Não, foca na tela, leia a tela. Eu vou deixar um tempo na tela para a gente pensar, raciocinar e depois a gente vai. Claro que aqueles cara crachados eu vou mais rápido para a gente tentar fazer a maior quantidade possível, beleza? A aula sempre fica gravada no YouTube e eu vou subir assim que terminar a aula, tá bom? Galerinha, eu vou abrir o edital aqui com vocês. Aqui está o edital, estão conseguindo ver aí? O edital bem bonitinho. Tem um item 2 aqui chamado pipeline de dados. O item 2, pipeline de dados, tem fundamentos, orquestração, integração, ETL, LT e ferramentas. É isso que a gente vai tratar hoje. O que acontece? A gente tem 2 caminhos. O primeiro caminho é ficar no beabá ali, ETL, LT, que você vai ver no PDF, vai ver tudo quanto é canto, que a galera fez um material há 1000 anos atrás e deixa esse troço requentando até o infinito. Pode seguir desse jeito. Ou subir muito o nível como a FCC está fazendo. Pode ser que ela cobre o básico, mas o nosso objetivo aqui é pegar o que há de pior na FCC. Então, o que pode dificultar essas questões? Ferramentas. O que são as ferramentas? A gente tem várias aplicações, vários programinhas diferentes que a FCC fica perguntando o que cada um faz. Galerinha, a tela tá girando para vocês? Está normal? O que tá? Tá tranquilo? Que eu já vou começar aqui as questões, beleza? Tá vendo meu Anki aí? Bota no chat e aí a gente vai trocando ideia. Eu vou pulando de galho em galho aqui, porque, por exemplo, essa questão já está mais avançada, entendeu? Então, ó, essa mais avançada, tem várias questões aqui que estão um pouquinho mais avançadas. Então, deixa eu aumentar aqui a tela também, para todo mundo conseguir ver. Então, eu vou para as mais fáceis primeiramente e depois a gente vai subindo o nível aqui, tá? Ó, tudo isso são questões um pouquinho mais para frente. Então vamos começar com ETL e ELT, sabendo a diferença dessas coisas. Eu falei para vocês que a gente precisa saber essa parte da aula aqui. Que parte? Eita! Qual é essa parte da aula? A de OLAP. Então, relembrando aqui, para quem não viu, para quem não acompanhou, o que a gente trabalhou? OLAP é essa parte final desse processo de dados. Como é o processo de dados? Lembra daquela empresa que eu até brinquei que era Chevrolet, que tinha uma sede em Caldas, outra em Goiânia, várias sedes no estado, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, ou seja, tem várias fontes de dados. Tem o MySQL aqui, que é o quê? Um banco de dados transacional.
Então, antes de fazer a carga, ele está no lado transacional, OLTP. Lembra do T de transação? Então, esse aqui é o dia a dia, é o que acontece no dia a dia aqui, tá? E aí, tem uma venda de carro, tem mudança de preço, tudo que vai acontecendo, a gente vai fazendo modificação aqui e vai carregando isso dentro do nosso Data Warehouse. O normal é carregar isso por lote. Como assim? O que é lote? O que é um carregamento por lote? E aí, tá com dúvida? Pode falar, Marluz. Já abre e fala aí. Já abre o microfone aí. Desculpa, foi sem querer. Ah, tá bom, tá ótimo. Bom que eu escutei tua voz. Tá por onde aí, Marluz? Só pra saber. Tá no escurinho do cinema aí, não, né? Não, tô aqui de fora na minha casa. Ah, tá falando de onde? Vicentinópolis, Goiás. Boa, seja bem-vinda. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar com lote, real-time e microlote, tá? O que são essas coisas? Pensa assim, quando eu vou fazer um carregamento de dados, esse ETL, tá? Eu geralmente faço por lote, ou seja, 6 horas da noite, vai ter um carregamento lá. Isso é por lote, você fica armazenando, armazenando, armazenando e carrega. Isso é por lote. Tanto para carregamento quanto para processamento, eu quero que vocês tenham essa noção do que é por lote e do que é por fluxo contínuo. Então, o que é por lote? Lote é quando você espera, vai concentrando uma quantidade de dados e faz o carregamento de uma vez. Fluxo contínuo é o tempo inteiro sendo carregado, o tempo inteiro. Processamento, o que é processar? É você calcular, é você transformar. Também pode ser por lote ou fluxo contínuo. Ou pode ser por microlote. Microlote. O que é um microlote? Microlote é quando você não faz um lote nem um carregamento contínuo. É quase o real time. É quase o fluxo contínuo. Mas não é o fluxo contínuo. Você vai liberando aos poucos. Junta 3, libera. Junta 3, libera. Eu sempre gosto de fazer a analogia de um aeroporto. Quando você vai entrar no avião, você pega... Fala aí, Emerson. Tá com muitas dúvidas aí? Se quiser, já mete bronca nas dúvidas aí. Beleza? Já pode mandar direto. Já abre o microfone e mete bala aí. No aeroporto, quando você vai entrar no avião, você tem que fazer aquela validação. O comissário ele vai te liberando, vai liberando, vai liberando. Aquilo é real time. Vambora, cai para dentro aí. E aí a galera vai entrando no voo de fluxo contínuo. Agora pensa no contrário. Manja quando você pega o avião e tem aquele ônibusinho? Ônibusinho é por lote. Vai concentrando a galera e o ônibusinho vai lá para dentro, vai levar a galera para o avião. Então, um é por lote, outro é fluxo contínuo. E o microlote é quando você está lá em cima e o comissário junta 5 pessoas. Não, peraí, segura, não entra no avião ainda não. Junta 5 aqui. Agora libera. Junta 5 aqui, libera. Ele vai liberando de 3 em 3. Isso é quase fluxo contínuo. Vocês conseguiram entender essas 3 diferenças? Isso aqui serve tanto para carregamento quanto para processamento e vai ser muito importante para a gente entender coisas mais complexas, tá bom? Então, você tem o modelo transacional, que é o teu dia a dia. Se vocês estiverem com muita dúvida do que eu estou falando aqui, é porque vocês não assistiram a aula de OLAP, tá? Então, esse transacional do dia a dia que você vai fazendo as operações na Chevrolet ali, é a empresa que eu sempre uso. Depois você faz o ETL, que é o carregamento nesse grande armazém de dados. Depois ele passa para ser analisado pelo Cubo OLAP, tudo isso já foi matéria dada, e depois vai lá para o BI. Esse fluxo de dados que passa por processo de transformação, ou seja, você pega ele aqui no OLAP e vai até o BI. Esse fluxo de dados é chamado de quê? Quem sabe? Do início ao fim, a gente chama de quê? Bora, que é o tema da aula de hoje.
É o famoso pipeline de dados. Então, esse fluxo do início ao fim sai do OLTP, você vai trabalhando esse dado. Estava lá no modelo transacional, foi armazenado, depois trabalhado, transformado. Na verdade, ele foi transformado, depois armazenado. Depois ele vai ser analisado e vai gerar um conhecimento em dashboard, em gráfico. E esse fluxo do início ao fim é o pipeline de dados. O pipeline literalmente significa uma tubulação. Ele passa por um tubo aí, imaginário, né? Sendo transformado. Beleza? Entenderam o que é pipeline de dados? Sim ou não? Vocês perceberam que... como que eu posso explicar? São muitas tarefas, são muitas etapas. Tem o LTP inicial, tem o armazém de dados, depois ele tem que passar por outro. Nesse tubo, nessa tubulação, tem muitos processinhos. E aí, a gente tem que ter um maestro desse processo, que é justamente o orquestrador, que está lá no nosso edital. Então, tem lá no edital o pipeline de dados, que é o item 2. Depois, você tem fundamentos de pipeline, que a gente vai trabalhar hoje também. E tem a orquestração. Essa orquestração significa, não, peraí, você primeiro tem que ser carregado, depois vai para lá, depois vai para cá. Quer um exemplo prático de como fazer uma orquestração? Vamos lá. Exemplo prático. Eu tenho aqui, por exemplo, um orquestrador que ele é por lote e ele é, digamos assim, ele não é tão automático. Então, eu vou programar para 2 horas da manhã começar o meu pipeline de dados. Então, é um programinha que ele 2 horas da manhã vai liberar, vai começar esse pipeline de dados. Como que ele vai começar esse pipeline de dados? Ele vai lá no MySQL da Chevrolet. Ele vai no MySQL da Chevrolet. Depois do MySQL, ele vai carregar, transformar, ele vai transformar, extrair, transformar e carregar. Vai armazenar. Olha quantos processos. Quem comanda esses processos? Esse orquestrador. Esse orquestrador, ele vai falando, ó, você começa por aqui, depois por ali, vai para frente, para trás e assim por diante. Então, esse cara é quem está orquestrando tudo aqui na tua linha de dados, beleza? Então, aqui eu acho que não tem dúvida ainda. Galera, deixa eu explicar para vocês. Eu não falo nada aleatório. Tudo isso é para construir conhecimento, para quando a gente for ali para passar pelo Anki, que são questões geralmente da FCC, a maioria, são coisas que a gente foi tirando da FCC, vocês vão brincar, porque vocês já estão com conhecimento bem consolidado do que é o quê. Então, tudo eu vou construindo o negócio de tal forma que é didático, tá? Então, você já sabe o que é orquestrador, já sabe o que é ETL. O que é ETL? É quem vai... Uma dúvida. O orquestrador, o Airflow, por exemplo. Airflow é um tipo de orquestrador. Tá bom. O Airflow, ele é o ETL? Airflow, que é o orquestrador. O que eu quero saber, se o orquestrador e ETL são a mesma coisa. Não. O orquestrador... valeu, Raíssa. Obrigado, hein? O orquestrador não é a mesma coisa que o ETL. O orquestrador não é a mesma coisa que o OLAP. O orquestrador não é a mesma coisa que o Data Warehouse. Cada coisa dessa é uma coisa separada. O orquestrador é só o maestro de todos esses processos. Ele fala, você começa... Então, ETL não é a mesma coisa que o orquestrador. ETL faz parte desse processo de pipeline de dados. Beleza? E eu tenho os programinhas que fazem esse ETL, que é um programa diferente do orquestrador. Tá bom? E aí, o que é esse ETL? O ETL é extrair, transformar e carregar. Então, espera aí. Vamos para cá. Então, o ETL é você extrair. De onde? Lá daquele monte de dado lá da Chevrolet.
está de fora só orquestrando tudo. Você transformar e depois você faz o load, o carregamento. Tá bom? O que é transformar? É você pegar esse monte de dado, essa montanha de dado e organizar de tal forma que todo mundo fique aqui dentro do Data Warehouse estruturado. E o que significa estruturado? Estruturado é todo mundo em formato, entre aspas, de tabela. Bem entre aspas, de tabela, tá? Então, estruturar é você transformar todo mundo em tabela aqui dentro do Data Warehouse. Então, o Data Warehouse quer todo mundo organizado. Por isso que a transformação é antes do carregamento. Você tem que deixar tudo bonitinho, ajeitar tudo e depois carregar aqui no nosso grande armazém, que é o Data Warehouse. O ELT, é diferente. Olha o L aqui antes do T. O que é L? É carregar. Carregar está vindo antes do transformar. Então, o que ele está falando? Ele está falando que primeiro você vai extrair esse monte de dado lá, que você pode ser do Instagram, pode ser do Facebook, pode ser um banco de dados que você tem da Chevrolet de Caldas. Cara, tem uma infinidade de local de dado que você pode extrair para carregar e depois transformar. Mas como o carregar está antes do transformar, lembra do nosso grande armazém de dados? Aqui é um grande caldeirão de dados. Nesse caso aqui, eu vou jogando tudo aqui dentro. É vídeo, é formulário, é banco de dados, é tabela, é tudo. Ué, mas você não transformou ninguém? Não, não transformei ninguém, porque o T é depois de carregar. Então eu pego e vou jogando tudo dentro desse caldeirão. Isso é um verdadeiro caldeirão. Eu brinco que é um grande lago. É o Data Lake. Tá certo que a gente vai ter um encontro só para falar de Data Lake, que vai ser mais para frente, vai ser lá para a galera que estiver dentro do acelerador. Aqui a gente deu muita aula gratuita, a gente deu a base toda de banco de dados para vocês, de OLAP, de pipeline hoje. Já fizemos Scrum. Aí essa outra parte vai ser para quem estiver lá dentro do acelerador, que a gente vai falar de Data Lake, vai subir nível. Aí lá vai ter regressão, vai ter Python, SQL, que a galera gosta muito das aulas de SQL, da Reverso. Bem passo a passo, assim, do zero subindo o nível, tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte, Data Lake é esse grande lago. Um grande lago que tem um monte de jacaré. Eu brinco isso. Por quê? Porque tem vídeo, formulário, tabela. Eles não estão, em regra, estruturados. No acelerador vai tratar de Scrum novamente, sim. A gente vai ter outra aula de Scrum lá. Então, esse Data Lake são dados que não estão estruturados. Por quê? Porque o T de transformar veio só depois do carregar. Então, você vai olhar o ETL versus o ELT. Olha como que o L está diferente. E faz toda a diferença a ordem do L aqui, tá? Então, o nosso grande armazém Data Warehouse, os dados estão todos bonitinhos aqui, organizados, tá? Lá no nosso Data Lake, que é o grande lago, lake em inglês é lago, o ELT manda tudo para o data. Não, o E, que é o extrair, manda tudo para... Depois carregar, ele manda tudo para dentro desse grande lago, que é o Data Lake, é um grande lago de dados, porque tem tudo ali dentro, não está estruturado. Todo mundo entendeu esse negócio? E aí depois vai passar por um processo de transformação. Depois ele vai... por isso que ele serve muito bem para a gente fazer tipos de consultas mais complexas ali, levando em consideração uma abrangência maior de dados, tá?
Então, acho que com isso a gente já começa a fazer nossas questões. Eu vou para frente, vou para trás das questões, mas vai dar certo, tá? Alguma dúvida, galera? Querem tirar? Hoje eu tirei a sexta-feira para a gente ficar só resenhando desses assuntos aqui. Ai, ai. Nada? Dúvida? Não? Então vamos embora. Vamos embora porque o que não é dúvida é dívida. Tô zoando. Vamos para as questões. Professor, tem um mapa do reverso, editar uma Petec adquirindo acelerador, teria um descontinho? Não, descontaço. Descontaço. Acelerador vai tratar de Scrum? Vai tratar de Scrum de novo. Vai tratar de tudo, cara. Acelerador, o produto mais top do mercado. Tá, beleza. A principal diferença entre ETL e ELT é que no ELT os dados são carregados diretamente no destino antes de serem transformados. Ó, o L antes aqui do T. Então você carrega e depois transforma. É exatamente isso. Tá? Então, certo. Próximo. A principal vantagem do ELT é a menor latência. Gente, o Data Lake substitui o Data Warehouse? Boa pergunta. Eles podem coexistir? Pode ter um sistema de pipeline de dados. Vocês já sabem o que é um pipeline de dados. É o processo de início, meio e fim de tratamento dos dados. Eu posso ter um Data Lake e um Data Warehouse? A FCC já perguntou isso. E o que o Robson está perguntando ali foi pergunta da FCC. E eu posso ter tanto o Data Lake quanto o Data Warehouse coexistindo. É muito normal isso? Não é tão normal. Ou você tem um Data Warehouse ou um Data Lake, mas pode ter a coexistência dos dois, Data Warehouse e Data Lake ao mesmo tempo? Pode, não tem problema. Foi o gabarito. Beleza? Então, ó, a principal... tá. E aí eu estou falando sobre latência. O que é latência? É uma definição que a gente vai utilizar para esses assuntos mais complexos que a gente vai ver hoje. Latência é tempo. Nada mais do que isso. Então, ele está falando que a vantagem do ELT é um menor tempo entre a coleta e a disponibilização para análise, porque não tem etapa de transformação intermediária entre a extração e o carregamento. Exatamente. Então, eu vou extrair e jogo lá naquele grande lago. Extraio e jogo lá. É extrair, load, extrair, load. Então, a latência é menor, o tempo é menor do que, por exemplo, no ETL, que tem um Tzinho no meio antes de carregar. E esse Tzinho, a gente gasta muito tempo ali. Por quê? Porque tem que tirar o que não existe, tem que melhorar, tem que juntar, tem que estruturar. Então, essa transformação leva tempo. Então, o ELT tem menor latência, sim. Belezinha? Belezinha? Próxima. Ó, a tolerância a falhas em um pipeline de dados significa que mesmo que uma etapa falhe, todo o pipeline, que você já sabe o que é, vai ser reiniciado. Não. Eu posso ter um pipeline mais moderno que não vai reiniciar. Galera, se tiver dúvida, já fala na hora, tá? Porque essas mais tranquilas, eu vou acelerando o processo aqui. Tem umas bem mais tranquilas. Por exemplo, essa aqui eu vou pular. Daqui a pouco a gente volta nela, que já começa a subir o nível nas ferramentas. Latência é o tempo. Beleza? Ó, em ambientes com grande volume de dados não estruturados, o que são dados não estruturados? Formulários abertos, por exemplo, vídeo, Instagram. Eu vou tirar um monte de dados do Instagram. Isso é dado não estruturado. O que é estruturado? Em regra, tabela, tabelado. Então, dados não estruturados e uso de tecnologia em nuvem, o ETL é melhor? Não. O ETL não. O ELT. Por quê? Porque o ELT eu vou extrair e jogar naquele grande lago cheio de jacaré.
É vídeo, é YouTube. Imagina se tiver um monte de dado de formato diferente que eu tiver que transformar isso e organizar e estruturar. Vai ser muito moroso e pode não dar nem certo. Então, em ambientes com grande volume de dados, não estruturado, vídeo e tal, é melhor eu utilizar quem? O ETL ou o ELT? O ELT, que eu vou extrair, jogo naquele grande lago lá e acabou, e tchau. Dou meia volta e vou ver outra coisa. Beleza? O Lago do Jacaré, que o pessoal gosta. Em ambientes corporativos, a padronização de nomenclatura e estrutura de pastas e tabelas em pipeline de dados é irrelevante. Já falei isso aqui para vocês. Sempre que a FCC vier, sempre não, né? Mas, em regra, quando a FCC vem e fala é irrelevante, não importa, joga como exceção, não precisa. Tudo isso, cara, acenda um alerta máximo com a possibilidade real de ser problemática essa questão. Então, isso aí, evidentemente, está errado. Tudo que for, todos esses nomezinhos aqui, ó, todos esses nomezinhos são ferramentas, tá? Todos esses nomezinhos são ferramentas que tem lá no nosso edital. Então, eu vou deixando um pouco mais para o final para a gente angariar conhecimento sólido e depois vocês vão ver que isso aqui vai ficar moleza, vocês vão tirar de letra. Ó, tudo que é nomezinho aqui é de algum... Eita! Alguma ferramenta. Olha lá. Ferramenta. Ó, em pipeline de dados modernos, o uso de log é essencial para o rastreamento de erro, análise de desempenho e auditoria. O que são logs? Imagina que a gente tem alguma câmera. Faz essa analogia log como sendo uma câmera que registra tudo o que está acontecendo. Então, se deu um problema, algum erro, você vai lá no log, vai lá na câmera, entre aspas, ver o que aconteceu. Se vocês pensarem o log como sendo uma câmera de registro de tudo o que acontece, acabou. Nunca mais erra questão desse tipo. O que é log? Log documenta tudo o que acontece no pipeline. Boa. Vamos lá, próxima. Em pipeline de dados, que é esse processo que o dado passa, o formato CSV é preferível ao formato Parquet, quando se busca compactação, leitura seletiva e desempenho em grandes volumes. E aí, certo ou errado? E por que está errado? Vou explicar para vocês isso daí. Vamos lá, está errado. O que é CSV? CSV nada mais é do que essa coisinha aqui que parece um bloco de notas, que você vem aqui e bota salário, ano de estudo e sexo. Aí você tem aqui, ó, salário 1.595, anos de estudo e o sexo da pessoa. Beleza. E sobe aqui para o Excel. Então, o CSV é um bom tipo de arquivo para subir para o Excel, tá? Só que já é dos véi. Os véi que usa. Claro, muita gente usa, mas estou brincando. Mas os sistemas véi vão ler aqui o CSV bem normal. E o que é o Parquet? O Parquet é um pouco diferente. Ó. O Parquet é armazenamento em coluna. Então, o Parquet é armazenamento em coluna. E por que isso é tão bom? Se eu estou olhando um CSV, que é esse estilo velho aqui, ó, qual o salário dessa moça aqui? 1.595 e 11 centavos. Tem 16 anos, sexo feminino. Beleza. E assim por diante. Quando eu faço um pedido de uma consulta em CSV, qual que é a treta? Ele vai ler tudo, todas as linhas para tentar descobrir o que você quer. Isso demanda tempo. Quando você estrutura alguma coisa por coluna, como é o caso do Parquet e não é o caso do CSV, olha como que é mais interessante. Eu quero o valor médio que todo mundo que tem 18 anos ou 17 anos ganha.
todo mundo com 17 anos. Beleza. Se fosse no CSV, eu teria que ler todos os dados, tá? Do início ao fim. Ler tudo. Porque ele só permite essa leitura completa. Se eu tivesse no Parquet, que é por coluna, é muito melhor. Porque ele não iria ler nenhuma coluna que não fosse a de 17 anos. Então, essa que é a grande diferença. Então, o Parquet é um formato de armazenamento colunar que oferece alta compactação, leitura seletiva. O que é isso? Eu só vou ler quem tem 17 anos, que é muito melhor. Leitura seletiva, grandes volumes, é binário, então permite consultas rápidas e eficientes, reduz um monte de coisa. Melhor para o OLAP, para aquele cubo de análise de dados e tudo mais. Tem um esquema de dados embutido no próprio arquivo, ou seja, ele carrega informações sobre o tipo de dado de cada coluna no próprio arquivo. Interessante isso também. Eu botei aqui, ó, o CSV, o arquivo CSV, o espaço utilizado é de 1 tera e no Parquet é 130 GB. E olha como que é o tempo de execução bem melhor aqui. Então esse é um arquivo muito mais moderno. Beleza? Então próximo. Ferramenta, né? Então daqui a pouco a gente vê, vocês vão estar voando em todas as ferramentas. Olha lá, eu fui tacando questão de ferramenta porque eu vi que a FCC tá cobrando em 2025, ela tá gostando muito de ferramenta. E tá no nosso edital. Ah, mas você só tá pegando questão de TI. Sim, e se tivesse questão da NASA eu ia botar aqui, porque a gente se prepara pro pior, pô. Deixa pros outros, porque eu vejo sempre a galera assim, ó. Ah, não, isso é muito difícil, por exemplo, em direito constitucional, isso aí eu não vou pegar. Aí o aluno vai se podando e ele fica só estudando aquilo que caiu na área fiscal. Aí chega na prova, porra, TI veio difícil pra caramba, né? Não, você que estudou pouco. Ah, mas eu não tenho tempo. Simplesmente é isso que acontece. O concurso ele premia quem se dedica mais tempo. Infelizmente é assim, galera. Ó, ETL e ELT são mutuamente excludentes. Eu posso ter ETL e ELT ao mesmo tempo? Que foi basicamente a pergunta do Robson. Porque o ETL ele está muito mais conectado com o Data Warehouse. E o ELT com o Data Lake, aquele grande lago. Mas eles podem coexistir, não tem problema. Já falei que eles podem coexistir. Vamos lá, próxima. Um auditor deseja extrair apenas dados... Esse aí caiu na FCC em 2023. Então, o ETL carrega no Data Warehouse já transformado. E a ELT no Data Lake sem transformação. Exatamente isso. Perfeito. Beleza? Então, questão do TJ Bahia 2023. Um auditor deseja extrair apenas dados necessários que estão armazenados em tabelas no banco de dados relacional. Então, vamos lá. Esse auditor, ele quer chegar aqui nesse banco de dados aqui, MySQL, que tem, por exemplo, todos os carros da Chevrolet de Caldas. É uma tabelinha de todos os carros da Chevrolet de Caldas. Tá. Ele quer chegar, professor, tem um mapa, edital, tech, adquirindo no acelerador, ter um desconto, claro, vai ter um bom desconto aí. Só falar lá com o nosso comercial que a gente troca a ideia. O lançamento do acelerador é domingo, 10 horas da manhã. Beleza? No outro, por que a gente não fez o lançamento no outro? Porque as vagas terminaram antes do lançamento, a gente não conseguiu lançar. Esse a gente não está vendendo antes para poder ter o lançamento. Beleza. Então eu estou lá no MySQL, que é o sisteminha que tem da Chevrolet, e eu quero só os carros 2024 que tem no estoque. Então eu quero fazer uma busca seletiva. Eu quero uma coisa muito específica. Como eu faço isso? Eu faço por log. Log é aquela câmera que eu vou ver tudo que tem de errado, tudo que aconteceu. Então não é essa técnica que eu vou extrair dado lá do meu MySQL, do meu banco de dados. Eu vou fazer uma consulta direta? Sim, eu vou fazer uma consulta. O query é a consulta em si. Eu posso fazer por comando SQL? Eu posso fazer um comando SQL, uma query, uma subquery, uma consulta, só
os carros 2024. Então, esse é o gabarito, né? A letra C, eles querem, botaram por API. Não, tem que fazer uma API. O que é API? API são quantos alunos por aula? Por aula dá mais ou menos isso aqui que tem agora aqui. 50, por aula tem isso. A turma tem um pouco mais, mas na aula bate os 40, 50. Dá pra fluir bem, é maneiro. Tem muita gente aqui do acelerador, cara. A galera gosta bastante. Depois vocês trocam ideia com eles aí. Beleza. API. Pô, valeu, Pablo Dutra. Letícia, valeu, galera. Ó, API. O que é API? É um programinha. Vamos supor. Não sai, valeu, tamo junto. Ó, vamos lá. O que é API? Vamos supor que você tem um banco de dados aí na sua empresa e você não quer me passar esse banco de dados. Você não quer que eu tenha acesso a isso. Você não quer que eu tenha acesso ao banco de dados. É uma empresa de fora. Aí o que a gente faz? Ó, não precisa me dar o banco de dados inteiro. A gente monta uma API, que é um programinha, que a gente vai conectar as nossas informações através desse API. É uma conexãozinha. Esse programinha que vai conectar e quem está do lado de cá só vai te passar o que importa para você. Isso que é uma API. Nesse caso, não foi isso que a gente queria. A gente tem acesso a esse banco de dados. A gente trabalha na empresa e só quer fazer uma consulta ali do ano de 2024. Então, por isso que não é a API. A letra D não é por replicação. Por quê? Porque por replicação é como se fosse um backup. Você pega o banco inteiro, replica e me entrega. Não é isso que eu quero. Eu quero informações que são... Ele falou aqui, selecionadas apenas dados necessários. Aqui ele falou. Então, replicação não tem nada a ver. E aqui, por último, de arquivos. O que é isso? Seria, por exemplo, um CSV. Seria, por exemplo, algum formatinho de arquivo que você me entregaria. Não é isso que eu quero. Eu quero um dado específico dentro do teu banco. Aqui eu botei a explicaçãozinha de arquivos, tudo mais. Eu vou liberar esse Anki atualizado aqui para vocês também. Ó. De arquivo, refere-se à extração de dados salvos em arquivos. Não é isso que eu queria. Eu quero uma explicação, um dado específico. Carros 2024, por exemplo. Vamos lá. FCC 2025. Já vamos fazer essa? Não. Daqui a pouco a gente volta nessa. Hoje à noite não tem luar, podem ficar tranquilos. Ó, na abordagem ELT, os dados passam primeiro pela transformação. Não, é TL que o T vem antes. Então eu já vou acelerar aqui porque isso está errado. Na abordagem ETL, os dados são transformados antes, certo? Beleza. Vou descendo aqui. Vamos lá, próxima. Tudo isso aqui é pipeline, cara. Tudo isso aqui é possibilidade de cair. Conceito de escalabilidade. O que é escalabilidade em pipeline de dados? Refere-se à capacidade do sistema suportar aumentos de volume, complexidade e velocidade de dados sem perda de desempenho. É exatamente isso. O que é escalabilidade? Por exemplo, eu tenho um armazenamento de dados. Eu quero aumentar a quantidade de dados que eu vou analisar. Bota um computador do lado. Ah, mas tem muito dado. Bota outro. Vai botando o computador para armazenar dados. Um do lado do outro. Aí você vai escalando um do lado do outro. Isso que é escalabilidade. Cuidado para não confundir com elasticidade. É uma outra coisa. Escalabilidade é eu aumentar o volume de maneira linear ali. Você vai aumentando para conseguir processar mais coisa. Mas e se você precisar processar menos coisa? Não vai conseguir. Quer dizer, você vai conseguir processar menos coisa, mas vai ficar com 20 computadores na tua mesa. Entenderam? Como que funciona? Você vai botando computador. Ixi, não preciso mais de tanto. Abaixou o volume de coisa e tal. Você vai ficar com 20 computadores lá. Elasticidade é diferente. Elasticidade é a capacidade que você tem de conseguir trabalhar em picos. Então, por exemplo,
o sistema da Receita tem um benefício lá, Receita de Goiás, deu um benefício. Cara, vai entrar muita gente em determinado horário. Vai ser um pico. Isso que é elasticidade, é o sistema se adaptar para grandes volumes em um determinado período e voltar. Elasticidade. Escalabilidade não, é um aumento linear de computador que você vai botando um do lado do outro. Entenderam, galera? A diferença entre elasticidade e escalabilidade? Isso sempre cai também. Próximo. O ETL é indicado quando a necessidade de aplicar regra de validação e limpeza, transformação, estruturação, sim. O ELT não. O ELT taca lá e tchau. Olha como que tem bastante questão, a gente vai fazer um monte de questão sobre várias ferramentas dentro do pipeline, tá? Várias. O modelo ELT é compatível com a filosofia Data Lake, sim, pois permite armazenar dados crus, vídeo, taca tudo dentro daquele grande lago e aplicar a regra de negócio apenas no momento da consulta. Olha lá, você vai transformar só na consulta. Que interessante. Então tá certo isso daí. O que é paralelismo em pipeline? Paralelismo permite que múltiplas tarefas sejam realizadas simultaneamente, reduzindo o tempo total de processamento. Sim. Galera, quando for fácil, eu vou passar, tá? Se alguém estiver achando chato, difícil, pede para voltar. Bota no chat aí. Ó, pipeline de dados é um conjunto de processos automatizados, sequenciais, que visa coletar, transformar, entregar dados para o consumo final, saindo lá do OLTP, do transacional do dia a dia da empresa, passando pelo ETL, Data Warehouse, Data Mart, OLAP, BI, até chegar numa informação muito tratada para o usuário final, um gestor. Esse é o pipeline de dados, tá? Beleza? Então é isso, né? Sem estresse aqui. Beleza, beleza, beleza. O processo ETL envolve extração de dados na fonte, sua transformação em ambiente intermediário e carregamento. É exatamente isso. Bora. O pipeline de dados pode conter etapas tanto de ETL quanto ELT, dependendo da arquitetura. Sim, sem estresse. Uma das vantagens do ELT é delegar a transformação para o sistema de destino. É isso. A transformação vai ser lá depois do Data Lake. Vai ser lá na consulta. Empurra para frente essa transformação. É isso. É uma ferramenta de orquestração. Tá? Uma limitação comum do ETL é a dependência de servidores intermediários. Por quê? Porque são eles que vão fazer as transformações. É exatamente isso. Tá bom. Beleza. Demos essa passada geral. Nível 1. Ou seja, fizemos o nível 1 aqui. Todo mundo tá junto. Agora vamos para o nível 2. Todo mundo pronto para ir para o nível 2? Fala pro tio. Beleza? Querem dar uma respirada? Pode fazer pergunta. Vamos dar uma respirada aqui. Vou responder perguntas genéricas aí. E eu aproveito para tomar água para a gente chegar no nível 2. Nada de pergunta? Então bora. Beleza. Bora para o próximo nível aqui, digamos assim. Então, o que é orquestrar? Qual que é? Apostando todas as minhas fichas no acelerador. Vamos embora, vamos cair para dentro deles. O acelerador nada mais é do que um acelerador. Mas o carro é teu. A gente só vai te acelerar. Mas só vai acelerar se você estiver disposto. Beleza? Tá.
Beleza, vamos começar aqui. Então, o que é um orquestrador? Ó, uma ferramenta de orquestração. Ferramenta de orquestração, exatamente o que está lá no edital. Então, o que o orquestrador faz? Você vem primeiro, depois... Imagine se você tivesse que acordar 2 horas da manhã, você funcionário da firma, 2 horas da manhã você acorda para pedir para o pipeline ir lá e buscar no LTP da Chevrolet todos os dados. Aí, buscou? Você vem e joga para o ETL, depois Data Warehouse, depois... Porra, é um troço que manualmente seria chato. Então, é para isso que... valeu, Pablo. É para isso que existe essas ferramentas de orquestração. Justamente uma delas é o Apache Airflow. Então, tem o Prefect e o Apache Airflow. Essas duas são as principais. Beleza? O que ele vai fazer? Olha, 2 horas da manhã a gente vai disparar. Disparar o quê? Você vai lá na Chevrolet, no banco de dados, vai lá no formulário, vai lá naquele monte de dados e vai extrair aquilo, vai jogar para o grande armazém, depois para o Datamart, depois para o OLAP BI e assim por diante. Ou seja, ela vai organizar esse fluxo. É o maestro. Beleza? Então, a gente tem o Airflow e o Prefect. Permite definir dependências entre tarefas de ETL e monitorar a sua execução. Então, tá certo. Certa resposta, sem muito estresse. Ó, Airflow permite modelar tarefas como grafos direcionados acíclicos. Eu vou explicar. Claro, vocês acham que eu vou botar alguma coisa que não vou explicar detalhadamente? Vocês vão dar aula disso depois? Calma. Definindo a ordem e as dependências entre elas. Também fornece interface. Calma, vamos aquecendo os motores aqui. Então, você já sabe o que é um orquestrador. Já sabe o que é um pipeline. Já sabe que o Airflow é um tipo de orquestrador. Um programinha orquestrador que você baixa. E aí tem vários. A gente vai falar dos 2 principais. Por que eu escolhi o Airflow? Se você olhar no nosso edital, ele não fala, tá? Ele não fala quais são as ferramentas de orquestra ou de pipeline. O que eu fiz? Eu fui lá no último edital que saiu da FCC de controle fiscal, que foi o edital da CGM, e lá eles especificaram quais ferramentas eles queriam. Então, é a FCC, muito recente, falando quais são as ferramentas que ela gosta. Beleza? Então, eu busquei por lá, tá? Para saber quais são as melhores ferramentas. Então, vamos voltar aqui. Quais são as 2 principais para a FCC? O Airflow, vocês já sabem, e o Prefect. Belezinha? Vamos subindo aqui. E tudo que for de Airflow, a gente vai fazendo. Olha lá. Prefect e Airflow são os principais orquestradores que aceitam criação de pipeline escritos em Python, sendo que nenhum dos 2 oferece interface visual completa e intuitiva para montar o workflow sem código. Beleza, é isso daí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Tá, é isso daí mesmo. Então, o que acontece? Esse aqui é o visual do Airflow. Tá? Esse é o visual do Airflow. Deixa eu achar uma questão mais passo a passo para vocês entenderem o que é exatamente. Pronto. Essa aqui eu acho que está mais para... Tá, pronto. Essa aqui. Ó, a orquestração que vocês já sabem o que é, baseada em DAGs, que são grafos acíclicos, permite controlar a execução de tarefa de pipeline. Vocês já sabem o que é pipeline. Com base em dependências e ordens lógicas. Certo. Vamos tentar explicar esse monte de coisa que está escrito aí. Ó, o que é um grafo acíclico direcionado? É isso daqui, ó. Olha aqui. Olha esse exemplo aqui. O grafo tem seta direcionando esses quadradinhos. Isso que é um grafo, tá?
O que é? E aí, ó, direção, direcionado. Olha como que ele está direcionado. Você tem a tarefa 1, depois a tarefa 2 e a tarefa 3. É exatamente o caso do grafo acíclico direcionado, que é o Airflow e o Prefect. Tá bom? E o que seria não direcionado? Aqui, por exemplo, bidirecional, pode ir para frente e para trás. Isso aqui seria não direcionado. Beleza. O que é cíclico e acíclico? Cíclico. Vamos lá. Uma coisa cíclica é isso aqui. Você pode vir da tarefa 1, tarefa 2, tarefa 4, tarefa 1, um ciclo. Tá vendo aqui? Isso aqui é cíclico. Tarefa 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 é o infinito. Isso que é ciclo infinito. Acíclico e é justamente o que Airflow faz, você vai sair daqui, da Chevrolet, do dia a dia, vai vir para o ETL ou para o ELT e vai cair no OLAP. Por exemplo, eu inventei qualquer um, porém, não temos um ciclo aqui. Eu não volto no 1. Beleza? Tamo junto aqui, galerinha? Então, vocês já sabem o que é um grafo acíclico direcionado, que é justamente o que o Airflow e o Prefect são. Ok? Aqui eu botei a foto de um Airflow, que é essa ferramenta de orquestração. O que poderia ser aqui? Olha, 2 horas da manhã você vai começar a fazer o teu pipeline de dados. Depois, você vai lá na Chevrolet, vai buscar o branch é para você tomar uma decisão aqui, vai fazer uma junção e assim por diante. Isso aqui é um grafo, tá? Só que qual que é o grande lance? O Airflow e o Prefect, eles não são tão fáceis de mexer. Por quê? O que seria ideal para um leigo como eu? Eu queria clicar nesse quadradinho e arrastar. Eu queria clicar nisso aqui e arrastar. Concorda comigo que seria muito mais fácil? Eu clico com o botão direito, crio um quadradinho desse, jogo para cá, puxo para cá. Vocês acham que é assim no Airflow? Sim ou não? Não. Não é assim no Airflow. No Airflow, você tem que usar Python. Manja, linguagem de programação em Python que está no edital? Você tem que programar em Python e o Python que vai criar esse trenzinho todo aqui, tá? O Python que vai criar esse trenzinho todo. E aí, no meio do processo, você quer fazer alguma mudança. Pode? Não. No Airflow não pode. Por quê? Porque o Airflow é pré-determinado. Fala aí, Simval, pode falar. Pode falar, irmão. Galera, sempre deixa o microfone fechado. E não precisa levantar a mão, não, galera. Já abre e já fala aí. Se não ficar fazendo barulhinho. Já abre e fala. Ou bota no chat. Eu prefiro o chat sempre, tá? Então, para eu fazer qualquer mudança aqui, eu preciso programar em Python. Olha como que isso é chato, mano. Para fazer qualquer... E ele é pré-determinado. Você não pode fazer modificações aqui com base no processo. Ou seja, você viu que tem que ter uma melhoria no processo? Vou criar aqui alguma coisinha para melhorar. Não. Então, é chato. Você tem que programar. E ele vai rodar conforme você programou de uma maneira pré-determinada. Diferente do Prefect, que ele é também por Python, que é chato, né? Porque eu queria muito que a gente clicasse nesse botãozinho e ele já me iria me direcionar. Espera aí. Tá, beleza. E aí ele iria me direcionar. Entenderam isso daí? Você tem o Prefect e o Airflow. E aí, galera? Dúvidas aí ou não? Belezinha. Então eu vou seguir, tá?
Beleza, seguindo aí, ó. A orquestração de dados substitui a atividade de ETL, pois realiza a transformação. É o que eu sempre falo da FCC. Você vai botar isso como certo? Substitui, elimina, não existe. Não, né? De jeito nenhum. Nunca, né? Orquestração em pipeline de dados refere-se à criação de dashboard e visualização de dados após o seu carregamento. Tá certo ou errado isso daí? Espera aí, não entendi muito bem. O prefect ou prefect. Não entendeu muito bem. Você entendeu que ele é um orquestrador? O Airflow, o prefect ou o Airflow, ele é um orquestrador. O que é orquestrador? 2 horas da manhã você vai começar a seguir aquele fluxo. Não entendi a diferença com o Airflow. Não tem diferença. Não tem diferença. Os dois são a mesma coisa. Bom, né? Quando fala isso, cara, agora eu entendi. Os dois são a mesma coisa. Tem só umas pequenas diferenças, bem pouquinhas. O prefect, ele é mais moderno. Ele é bem mais moderno do que o Airflow. Por quê? Porque ele já foi pensado para estar junto na nuvem. Então ele já foi projetado para a nuvem. Ele é bem mais moderno, porém com aquela chateação de ter que usar Python para criar aquele monte de quadradinho lá. Então é chato, é chato. Ele também, ó, no Airflow, deixa eu abrir aqui um Airflow. Deixa eu ver se pipeline. Deixa eu botar a imagem aqui. Tá. O Airflow, eu vejo aqui, ó, eu vejo esses quadradinhos aqui. Tá vendo? No Airflow eu vejo esses quadradinhos. No prefect ou prefect, não. Eu não vejo. Eu vejo só um pontinho. Também é outra diferença. Tem várias diferenças. Mas também eu não quero que vocês fiquem... as pessoas que mais sabem no mundo sobre orquestradores. Não, tem muita coisa pra gente estudar. Só porque vocês perguntaram mesmo. Eita. Isso aqui, ó. Só porque vocês perguntaram. Deixa eu ver se tem algum aqui que mostra. Tá. Vai aparecer. Tem muita questão, cara. Tem muita questão. Botei muita questão lá, vai aparecer pra gente. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Guarda um pouquinho que vocês vão entender. Orquestração em pipeline refere-se à criação de dashboard. Isso está certo ou errado, galera? Que orquestração em pipeline de dados refere à criação de dashboard e visualização de dados após seu carregamento. Me explica aí. Tá errado. Tá errado por quê? Justamente porque eu já falei para vocês que orquestrar significa você ser o maestro daquilo. E não é que o orquestrador é um dashboard. Não, ele não é um ETL. Ele só faz orquestra disso tudo. Beleza? Entenderam aí? Preciso saber. Vai botando um joinha. Se vocês botarem um monte de joinha, eu vou mais rápido. Se vocês botaram... Ah, boa. Se vocês botam um monte de joinha, eu vou mais rápido. Se vocês botarem um monte de coisinha para baixo, ou choro, eu vou mais devagar, volto, beleza? Ah, eu acho que assim vai... Não cria, o orquestrador ele vai organizando, beleza? Acho que assim vai ficar melhor. Bem melhor. Pronto. Principal diferença já foi, principal diferença, já vimos. Ó, diferentemente do NiFi, o Airflow foi projetado para tarefas que exigem agendamento. Certo. Dependência entre processos e execução em lote, não sendo adequado para fluxo de dados contínuo em tempo real. Certo. Lembra que o Airflow é aquele mais chatinho, tá? Lembra que o Airflow é mais chatinho. Por quê? Porque eu tenho que desenvolver código Python para colocar. O NiFi não.
o NiFi eu não preciso. Por quê? Porque é aquele sonho que eu tinha. Qual era o sonho que eu tinha no orquestrador? Daquele monte de quadradinho. Era clicar e arrastar. Vocês lembram disso? Que eu queria clicar e arrastar para ficar construindo? O NiFi permite isso. O Airflow não. Eu quero fazer mudança, eu vou clicar lá e vou dar de cara na parede. Eu preciso programar em Python e é chato, lógico. E o NiFi foi projetado para tarefas que exigem... o Airflow, tarefas que exigem agendamento. Lembra lá? 2 horas da manhã, ele vai começar aquele processo. Lembraram disso? Dependência entre processos, não sendo adequado para fluxo de dados contínuo em tempo real. Vocês já sabem a diferença do lote para o contínuo. Beleza? Então, o NiFi é para contínuo. O Airflow é para lote, que vocês já sabem o que é. Lembra do joinha que eu vou acelerando. Vocês têm um turbo na mão. Ó, em ambiente, beleza. Tudo a gente já fez, tá? Isso aqui deixa mais para frente. Vamos fazer todas de Airflow. Ó, em ferramentas de Airflow, o prefix, os grafos acíclicos são estruturas utilizadas para representar visualmente a ordem de execução da tarefa, com possibilidades de ciclos para representar loopings. Certo ou errado? Lembra do A aqui. O A é de acíclico. Não tem nada de looping, tá? Beleza. Já falamos disso tudo aí. Embora o Airflow e o Prefect sejam usados para orquestração, apenas o Prefect possui um agente que monitora tarefas e pode se conectar automaticamente a tarefas de execução em caso de falhas ou reinício do sistema. Certo? Lembra que esse aqui é muito mais moderno do que o Airflow. Então, tudo que você for falando de bom, fala que está certo. Então, o Airflow não tem isso. O Airflow, se cair, deu ruim. O Prefect não, dá para a gente modificar. Enquanto o Airflow continua sendo mais adotado no mercado, sim. Por ser mais antigo e consolidado, sim. O Prefect é considerado mais moderno, sim. Com curva de aprendizado mais suave, o que é isso? É mais fácil de trabalhar. E foco em produtividade do desenvolvedor, tá bom? Tudo que for melhor, mais fácil ou melhor, não falei mais melhor não, a gente utiliza o Prefect. Airflow, Prefect e NiFi, o único que não exige conhecimento em linguagem de programação em Python é o NiFi. Certo ou errado? Que permite a construção visual com arrastar e soltar. Certo ou errado? Certo. Beleza. Já falamos sobre isso. Os dois aqui eu preciso saber Python para construir aqueles quadradinhos. E qual que é a grande diferença entre os dois que preciso do Python? Depois que eu construí o Airflow, eu não posso ficar modificando, fazendo melhoria, não. Eu agendei e tchau. O Prefect não. Eu consigo, com base nos elementos que estão acontecendo, eu vou modificando e codificando. Bora, já fizemos. Tá, vamos tentar fazer essa aqui. CGM 2025, finalmente. Então, ó, prefeitura quer não sei o quê, outra coisa. Ó, eu quero suporte. Aí ele vai perguntar se é Airflow ou Prefect. Airflow ou Prefect. Qual que é? Beleza? Qual que é? Beleza. Trabalho dinâmico. Trabalho dinâmico é Prefect ou Airflow? Lembra que o Airflow eu construo lá no início, eu não consigo mudar. Certo. Facilidade com integração na nuvem. É quem? Certo. Prefect não é Airflow. Airflow é véi.
monitoramento centralizado com tratamento de falha em tempo real. Não, o Airflow nem tem isso. Então, tudo que é bom é perfect, beleza? É perfect. Pronto. Aqui, parece perfeito. Não parece perfeito? Então, eu vou chamar de perfeito. Pronto. Vou só chamar de perfeito agora. O perfeito. Então, o Airflow ou o perfeito? Tudo que for Airflow eu vou cortar aqui, porque o Airflow é velho, não tem conexão com nuvem, eu não posso mudar em tempo real, é tudo por lote, é tudo agendado, se der falha, deu ruim. Então eu já corto o Airflow de tudo aqui. Lembrando que a gente está falando de orquestrador. Beleza? Então ficamos com os dois perfeitos aqui, B e D. O B, o perfeito, pois é baseado em nuvem e oferece gerenciamento de fluxo dinâmico, permitindo que o workflow seja executado quando necessário, já que suporta gatilhos e gerenciamentos baseados naquilo que já aconteceu em eventos. É isso aqui. Vamos ver por que não é a letra D. Perfeito, pois ele utiliza uma lista de todos os grafos acíclicos direcionados, com ícones informando seu status e mostrando claramente a conexão entre os diferentes nós. Eu já falei para vocês que no perfeito não aparece aquele monte de grafo lá com nó, com seta, não aparece. Não aparece, tá? Eu jurava que eu tinha botado a foto aqui, eu devo ter colocado, mas deve estar mais para frente. Mas não aparece. Aqueles grafos acíclicos direcionados no perfeito existem? Sim, existem. Mas eles aparecem para o usuário? Não. É um monte de pontinho. Acho que vai aparecer mais para frente aí. Beleza. Qual o erro dos outros? O Airflow oferece uma abordagem de API Python, permitindo que desenvolvedores testem localmente enquanto lidam com a orquestração na nuvem. Não. Em tempo real, pior ainda. Não. Letra C. O Airflow, pois oferece uma linguagem de consulta própria. O que é isso? Não, ele não tem linguagem de consulta própria. Se ele quiser fazer consulta, ele que usa um SQL lá. O que seria essa linguagem de consulta própria? Seria no próprio programa, nativo nele, dá para fazer algum tipo de consulta. Não, não tem isso. O Airflow e o perfeito simultaneamente, aproveitando a primeira para fluxos estáticos e o perfeito para fluxo dinâmico. Não, mas ele só falou trabalho dinâmico. Ele não deu nenhum indício que ele queria o Airflow hora nenhuma aqui. Beleza? Vamos lá. O Airflow, as dependências entre esse aqui? No Airflow, as dependências e tarefas devem ser definidas estaticamente. Opa, falou estaticamente para o Airflow, eu gostei. E não dinamicamente. Opa, essa aqui está muito boa. Por código, sim. Enquanto no perfeito, é possível determinar a lógica condicional de execução durante o próprio fluxo. Lembra que o perfeito é sempre melhor. O Airflow oferece uma linguagem de consulta integrada. Não, já falamos que não tem. O Airflow é ideal para fluxo de dados que exige processamento em tempo real? Não. O Airflow é mais rígido e menos flexível? Sim. Especialmente quando se trata de reações dinâmicas durante, blá blá blá. Sim. E, cara, aqui a gente já vai para outro tipo de ferramenta, que é de processamento. Esse aqui eu não vou tratar hoje. Por que eu não vou tratar? Porque aqui no edital, ele só falou de ferramenta de orquestração. Ele nem botou processamento aqui. Mas vocês vão pegar lá no nosso... Eu vou falar. Tá com tempo. Vocês estão cansados? Fala aí. Dá tempo de terminar só essas duas. São duas ferramentas rapidinho e a gente está pronto em pipeline. Então, vou fazer rapidinho aqui. Bora então. Bora.
que eu preciso que vocês entendam agora para mudar a cabeça? Porque são muitos nomezinhos. A gente falou do Perfeito, falou do NiFi, falou do Airflow. Tudo isso é de orquestração. Por quê? Porque são aqueles grafos que indicam tarefinhas. Lembra, automatizar 2 horas da manhã, você vai acordar. O sistema, você acorda, vai lá no MySQL, no banco de dados lá da Chevrolet, depois faz a extração, joga para o Data Warehouse, depois Data Mart, depois OLAP, depois BI, faz isso sempre 2 horas da manhã e ele vai orquestrando através daqueles dados, grafos acíclicos direcionados. É isso que é um sistema de orquestração. Agora, são ferramentas. Agora eu vou falar de outra coisa, não é mais de orquestração. Agora eu vou falar de processamento. O que é processamento? Eu já expliquei para vocês o que é processamento. Processar é você calcular, é você transformar, é você trabalhar, é você colocar a mão na massa. E não só informar uma sequência ideal de coisas para fazer, orquestrar. Agora, processar é botar a mão na massa, é transformar o dado. E para transformar esse dado, temos vários programinhas. Beleza? São outros nomes, tá? Para vocês não confundirem. Eu estou falando de Airflow, eu estou falando de um orquestrador. Eu estou falando do Perfeito, eu estou falando de um orquestrador. Agora eu vou falar de programinhas de processamento. Todo mundo entendeu a diferença dessas coisas? Beleza? Então, tá, beleza. Então vamos pro de processamento agora, que já é o fatality da noite. Deixa eu começar do começo aqui. Ó, Spark Stream, não. Isso aqui já está mais avançado. Isso aqui já está mais avançado. Isso aqui a gente já falou. Falamos. Falamos de tudo isso aqui, né? Porque eu fiz um baita resumo, tô tentando achar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tem que achar isso aqui. Oxi. Cara, não achei o troço. Mas tá aí, cara. Eu juro que tá aí. Beleza. Cara, eu vou fazer do jeito que eu não achei. Eu tinha preparado um baita resumo aqui, não achei, cara. Não achei. Beleza. Depois vocês trabalhem aí, vocês vão ver o... Eu vou falar rapidinho. Ó, pensa o seguinte. Os comentários das respostas do Anki foram retirados do Tech? Não, foram retirados do Tech e do Teco. Não tem lá no Tech isso não, fi. Pode procurar que não tem não. Lá na FCC lá, 2025, tem nem comentário, cara. Tem nem comentário lá. Foi busca, livro, vai trabalhando, vai construindo. É tico e teco aqui. Vou lembrando das coisas que eu já passei lá na Cefaz, que eu trabalho com essas coisas aqui há muitos anos. Então eu vou lembrando de coisa aqui e vou trazendo para vocês. Tem lá no Tech não. E nem em PDF, eu garanto para vocês. Beleza. Cara, então vamos terminar só com essas três aqui, que eu vou dar esse direcionamento para vocês. Ó, eu tenho o Spark, eu tenho o Spark Streaming
e eu tenho o Flink. Spark, Spark Stream e o Flink. O que são essas coisas? Processamento. E o que é processar? É você pegar, calcular, transformar. São programas para fazer esse tipo de transformação. Tá? Qual é a grande diferença entre os três? Primeiro, latência. E segundo, eu estou trabalhando com lote, com microlote ou com tempo real. É isso que eu quero que vocês saibam o tempo inteiro. Eu estou trabalhando com lote, com microlote ou tempo real. O que é um lote, que é o batch? Batch, que é o lote, eu estou entrando no avião, junto 30 pessoas e jogo no ônibus. É um lote. O que é o fluxo contínuo? Fez o check-in, entra no voo. Pode entrar 2, 3 pessoas, um para ver o outro. Aí é o fluxo contínuo. O que é micro-batch? O que é micro-lote? Eu junto 3 pessoas, libero. 3 pessoas, libero. 3 pessoas, libero. Qual é o real time? É o fluxo contínuo. É o fluxo contínuo. Beleza? Então, isso que está explícito para a gente. O real time, fluxo contínuo. O micro-batch, juntei 3, libero. Juntei 3, libero. Isso também vai para o curso TeiTube? Não, TeiTube foi lá para o Rio. Junto 3, libero. Beleza? Junto 3, libero é real time? Sim ou não? É fluxo contínuo? Junto 3, libero. Não, mas é quase, é muito perto. É um microlote. Eu não preciso esperar o lote, que é toda vez, 2 horas da manhã vai ser o lote de carregamento. Aí tem que esperar o outro lote, que é 2 horas da manhã. Não, aqui juntou 3, libera, juntou 3, libera, juntou 3. É quase tempo real, mas não é tempo real. É um quase. Beleza? Vocês entenderam isso? Então, microlote é quase tempo real. Qual dos 3 é microlote? Que é esse processamento quase em tempo real. É o Spark Streaming. Tá no resumo que tá algum desses cards aí. É o Spark Streaming, beleza? Qual é o fluxo contínuo diretão? É o Flink. E qual é esse por lote que eu tenho que esperar, junta, libera. Junta, libera. Só 2 horas da manhã é o Spark. Entenderam a diferença dos 3? Se vocês entenderam isso, acabou. Ó, ETL, eu preciso do negócio mais estruturado. Vocês concordam comigo? Que o ETL, eu preciso de um negócio mais estruturado? Se eu abrir a porteira do voo, galera, entra, vambora, todo mundo. Eu vou conseguir estruturar esse negócio, sim ou não? Então, o que é mais adequado em regra para o ETL? É o lote, microlote ou fluxo contínuo? É o lote, né? Porque eu vou armazenando e eu libero. Aí dá tempo de eu transformar o dado para depois carregar. Se for fluxo contínuo, tem ETL de fluxo contínuo? Tem, mas não é o normal. Entre um microlote e um fluxo contínuo, microlote é quase tempo real, mas entre um microlote e um fluxo contínuo, qual é preferível para o ETL? Quem que ele vai buscar? Um fluxo contínuo ou um microlote? Não é o lote, mas é quase. É o meio termo entre os dois. Ele vai buscar o microlote, que é um microbatch, ou um fluxo contínuo. O micro, né? Que eu tenho uma espera melhor ali para ele. Beleza? Com isso, galera, eu acho que a gente consegue matar todas as questões de prova que vão falar sobre ferramentas de processamento. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Foi justamente essa que caiu na FCC, aí, nessa prova da
Essa prova que teve agora para CGM. Só que eu não estou achando a questão aqui. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui a gente já fez. Não achei, cara. Ah, achei. Pronto. Ah, porque eu não botei aqui. Eu vou consertar aqui agora. Ó, vou consertar agora. Ó, em tempo real. FCC 2025 CGM São Paulo. Pronto. Já achei a questão. Tá aqui. Ó, ele vai perguntar se é Flink ou se é Spark, mas cuidado. Olha o cuidado absurdo que eu quero que vocês saibam. Quais são as 3 principais ferramentas de processamento para a FCC? Quem lembra? Eu falei 3. Eu falei Flink, eu falei Spark e eu falei outra. Qual era a outra? Quem lembra qual que era a outra? Eu falei Flink, eu falei Spark e Spark Stream. Eu falei 3. O Spark é por lote, o Spark Streaming é por microlote e o Flink é por tempo real. É ali o tempo inteiro real time. Nessa questão, ele está colocando Flink e Spark Streaming, os dois. E aqui no gabarito ele bota Flink, Spark, mas ele não é o Spark de lote, é o Spark Streaming. Isso pode ter confundido as pessoas, tá? Mas beleza. Vamos lá. O item 1 fala, processa tudo em tempo real. É o Flink ou o Spark? Flink, tá. Bom. O 2, microbatch, é o quê? Spark Streaming. Eu tenho um tempinho entre uma coisinha e outra, um pequeno delay. Eu tenho um pequeno delay no microbatch. Eu tenho uma esperazinha, mesmo que seja micro. Então eu tenho uma pequena latência. Lembra que latência é tempo? Se eu vou juntar 3 e liberar, 3 libera, 3 libera, eu tenho, mesmo que seja mínimo, um pequenininho tempo. O microbatch tem pequenos delays, que não tem no real time. Real time não tem delay nenhum, E no batch, no lot, eu tenho grandes delays. Por isso que é bom para o ETL, tá bom? Então no 2, microbatch, Spark, mas não é o Spark, é o Spark Stream. Porque se fosse só Spark, seria o batch. O 3, mostra um fluxo mais contínuo de dados, de resultados. Fluxo contínuo. Nenhum lote, especialmente se nenhum lote estiver envolvido. É o Flink. O 4, mais adequado para ETL, nos quais a latência do microbatch é aceitável. Ou seja, esse tempinho de espera, o ETL aceita isso, porque ele tem que fazer transformações. É o Flink ou o Spark? Bora, galera. É o Spark Stream. Beleza. E no 5, modelo de processamento de fluxo real já é o Flink. Não tem nem desenrolo aqui. Aqui ele falou da semântica. Eu até botei lá no resumo, mas não vou entrar nisso agora não. Depois, se vocês quiserem, deem uma olhada lá. Botei com caso prático. Vocês não vão ter dúvida se vocês forem ler lá o que eu botei. Tá bem explicado. Botei com exemplo do dia a dia. Então, a letra A, o Flink, tem 1, 3 e 5, Spark 2 e 4. Galerinha, por hoje é só. Cara, pipeline eu fui até o topo aqui, tá? Eu fui do 0 ao topo hoje com vocês, em pipeline. Beleza? Só ver se tá gravando. Porra, graças a Deus, tá gravando. Então, amanhã de manhã tem Lei Complementar 214 com as inéditas que eu preparei lá no Anki. A gente vai ter essa primeira leva de inéditas. A gente vai ter a lei complementar inteira no Anki. As nossas inéditas não são inéditas, digamos assim, não são inéditas
jogadas, literalidade porém, OLTP não trabalha com fluxo em tempo real? Sim, OLTP é tempo real. Por quê? Porque a LTP é a transação do dia a dia. Eu vou lá em tempo real e modifico. OLAP não. OLAP eu fico esperando a carga. Lembra? Assista a aula lá de OLAP, que talvez tu não tenha visto que a gente bateu muito em cima. Então, as nossas inéditas, amanhã, 7 horas da manhã, Lei Complementar 214, as nossas inéditas, a resposta, quando ficam... Vocês têm produto somente para disciplina de TI? Acelerador completo. Não vamos vender separado por enquanto, não. É só aula dentro do acelerador. Tudo nosso é dentro do acelerador. Lançamento, domingo agora, dia 15, 10 horas da manhã. É o produto mais top do mercado. Essas inéditas de Lei Complementar 214, inéditas de TI, inédita de tudo quanto é jeito lá, auditoria, vai estar lá no acelerador, domingo. Esse assunto são os meios da prova do Cefaz-PU, eu não lembro, cara. Foco aqui, meu foco máximo hoje aqui é Goiás, não lembro. Tem que pegar o edital lá do Piauí para dar uma olhada. Então, ó, amanhã, 7 horas da manhã, e no domingo, valeu, Raíssa, tamo junto. No domingo, quero todos vocês lá, domingo, 10 horas da manhã. O acelerador pega o edital inteiro, sim. Algumas coisas ali de empresarial penal que a gente vai dar uma segurada, tá? Por quê? Porque eu não vou te colocar para estudar a parte geral de direito penal incansavelmente para possivelmente ter uma questão que pode ser supostamente ali difícil e que você vai acertar o mesmo que chutar a letra D. Aí eu te coloquei para estudar essa parte geral completa, direito penal grande, chata, que tem jurisprudência. Como faço para assistir as aulas da Cefaz do Piauí? A gente tem um acelerador da Cefaz do Piauí. Se quiser participar, ainda tem vaga lá. Da Cefaz de Goiás, que a gente não tem não consegue participar de nada da atual. Domingo, sim. Domingo a gente vai lançar uma turma nova. O acesso acelerador será válido por 1 ano. Em caso de alteração na data da aplicação, o curso será ajustado. O acelerador também disponibilizará mais card do Anki. Porra, o acelerador é feito de Anki. A gente tem Anki pra caramba. Beleza? E o que eu tava falando do Anki, da Lei Complementar 214, se a questão for muito difícil, na resposta não é só literalidade. Você tem a observação, você tem resumo, você tem conexões, você tem uma lembrança, exemplificação. Deve estar, mano. Deve estar. Depois manda mensagem lá. E aí, alteração da data. A gente vai lutar. Reverso funciona o cupom pro Tech. Reverso 10, nosso cupom. Se alterar a data, cara, a gente vai, porventura, vai ver o que faz com o cronograma. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com a data de 31 de agosto. Mudou tudo. A gente vai ver. Vai ver o que vai fazer, beleza? Mas por enquanto a gente vai seguir com a data. Nosso cronograma é todo baseado em 31 de agosto. Se mudar, a gente vê. Se a gente vê. Beleza, galera? Então, domingo. Valeu, Pablo. Domingo, 10 horas da manhã, lançamento, mas amanhã, 7 horas, tem Lei Complementar 214. Quero todos vocês lá pra gente pegar a vaga. A galera tá falando, o concurso suspendeu, não sei o quê. Deixa essa galera pra lá. A gente tá focado em comer vaga dessa galera. Galera que esmoreceu por causa disso. Bizarro, né? Valeu, galera. Tamo junto com vocês. Abraço. Fui.